Queridas irmãs, queridos irmãos, como sempre lembramos, os encontros que realizamos em nossa casa, eles são orientados pelas mensagens que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresentam. Porque nós seguimos, capítulo a capítulo, cada um dos temas. E quando chegamos ao final, nós voltamos ao princípio, já que não é costumeiro que apreendamos o conteúdo do que lemos e muito menos o conteúdo do que escutamos. Daí então, estarmos sempre precisando reler, ouvir novamente, meditar agora com uma outra cabeça, uma vez que o tempo permite que nós, amadurecendo o nosso raciocínio e a nossa emoção, já não sejamos mais a mesma pessoa que há um ano atrás, ou há 2, ou até mais, teve contato com aquela mesma mensagem. Quando nós voltamos aos textos que já conhecemos, nos surpreendemos ao admirar quantas coisas estavam ali e nós juramos de pé junto que não estavam. Porque da outra vez que você teve acesso a ele, você não percebera, não notara que naquele lugar havia uma instrução tão importante. É porque naquele dia você não estava preparado para ela, maduro suficientemente para entendê-la. Sua preocupação era de outra natureza. Você estava agitado por algum outro problema. E com isto não tinha olhos para estar atento ao texto que estava lendo. Daí aconselharmos sempre as pessoas que, depois de certos períodos, possam regressar a leituras que já fizeram e vão surpreender-se ao perceberem que ali estão coisas que você nem imaginava. Querem ver um exemplo? Eu gostaria que levantasse a mão aqui quem já leu o livro Nosso Lar, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Levanta mais para sair na fita. Isso. É muita gente, bastante gente. A gente sabe, resumindo, o Nosso Lar o André Luiz morreu. Aí foi para o umbral. Aí ficou um tempo no umbral, saiu do umbral, foi para um hospital, numa colônia que se chama Nosso Lar. Aí, saltitou daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, e um belo dia voltou para a casa dele e descobriu que a casa já não era mais dele. Só depois, imagina só. Aí ele descobriu que a mulher que ele tanto amava também não era mais dele. E ele descobriu que viúvo era quem morria, não quem estava na terra. E aí ele descobriu que, apesar de ele não ter mais a casa, de a mulher já não ser mais dele, porque já estava casada com outro, ele ainda podia fazer 2 coisas: ajudar a matar o outro que já estava muito ruim, porque estava doente, ou ajudar a salvá-lo. Então, de uma forma muito simples, mais ou menos, vocês lembram que tinha essas partes do livro, não lembram? Pelo menos isso, não é? Mas o engraçado é que existem coisas muito interessantes que, quando a gente lê uma segunda, uma terceira, uma quinta, uma 10ª vez, nós observamos como é que eu não prestei atenção nisto. Em determinado período, o livro Nosso Lar estava sendo escrito na Terra em uma época muito belicosa da humanidade. Nós estávamos ingressando
nos períodos da Segunda Guerra Mundial, se é que ela já não estava eclodida quando André Luiz estava escrevendo este livro. E nas partes finais, nos capítulos finais, nos 4 ou 5 capítulos que antecedem o fim, existe uma coisa muito bonita, que às vezes a gente se esquece. André Luiz diz que escuta soar um clarim, mas um clarim como esses de exército, mas que soa no plano espiritual, no espaço, com uma imponência e uma profundidade que fazem tremer os espíritos. Tal a gravidade deste som. E isto acontece porque é um chamamento das entidades superiores para que aquelas almas que estivessem em condições de ajudar pudessem empenhar alguma coisa do seu tempo para, assoberbando-se em horas de serviço, auxiliar o esforço divino na diminuição das tragédias morais que um conflito daquelas proporções estaria produzindo no mundo dos encarnados. Fazem uma grande reunião na qual o governador da cidade Nosso Lar faz uma solicitação. Alguém se lembra do que é? Que solicitação é esta? Alguém se lembra do clarim? Ele faz uma reunião com os representantes da comunidade que ele governa e ele diz que é preciso contar com pelo menos 30 mil voluntários, 30 mil espíritos que aceitem dobrar a sua carga de serviço no momento de necessidades imensas para diminuir as desgraças que poderiam estar já acontecendo em função do conflito na área física da Terra. Solicitando que aqueles espíritos que já estavam trabalhando em Nosso Lar a tempo integral, que já tinham condições de fazer bastante, ele precisava de 30 mil voluntários para não descansarem, para não tirarem tempos de passeio, para não irem em encontros da sociedade natural, das famílias que lá no Nosso Lar também se confraternizam. Porque este era um momento de emergência. Algo que estava tocando, e por causa disto é que os planos superiores estavam dando esta sinalização da importância, da capacidade de cada um em esforçar-se mais. E é uma solicitação até que pequena, em comparação ao volume dos beneficiados que a cidade possuía. E para que era este pedido? Porque, naturalmente, nos livros seguintes nós vamos ver os mensageiros, missionários da luz. Havia uma tal desestrutura magnética nos campos vibratórios da Terra que era necessário que daqueles espíritos que estavam desencarnando na região do conflito e estavam obviamente em desajustes emocionais brutais, fossem eles retirados daquela atmosfera magnética, para que eles não se atirassem sobre os inimigos vivos,
ou sobre os seus aliados, piorando o estado emocional com o ódio de terem perdido a vida e empurrando os vivos a tornarem aquilo que por si só já era uma carnificina terrível, uma coisa ainda mais animalesca. Que fazem os espíritos elevados? Observando que os homens escolheram um caminho de insanidade, que agora não tinham mais como voltar atrás, organizam equipes que recolhem aqueles que morriam nos campos de batalha. E isto está descrito agora já no livro Os Mensageiros, o segundo nesta sequência que começa com o Nosso Lar. Organizando estas equipes em grupos de 50 espíritos de cada nacionalidade: franceses, alemães, espanhóis, ingleses. E traziam estes espíritos em grupos para lugares do Novo Mundo, onde a guerra não estava ceifando vidas de maneira violenta. E eles eram acompanhados, estes 50, por um enfermeiro espiritual que era capaz de falar a língua deles, tanto quanto entender a língua do país para onde eles estavam sendo levados. Não podemos imaginar que esses espíritos, assim que desencarnaram, virou anjo. Agora tem asinha. Na verdade é um fuzil pendurado numa asinha, mas já é anjo. Não, acabaram de morrer, ainda não têm ideia às vezes que estão mortos. Ainda querem guerrear, ainda se sentem vivos, não têm preparo para o que vem depois. Então não se pode dar a eles aquilo que eles ainda não são capazes, eles mesmos, de compreender. Eles estão vivos, obviamente constatam isso, mas muitos no plano espiritual estão mutilados também, sangrando também, morreram a baionetas e carregam a ideia, e por isso o seu espírito responde da mesma maneira, de que ele tem um ferimento que está sangrando e precisa de tratamento. O perispírito então também sangra, também está dilacerado pela ação do seu pensamento, que agora no plano espiritual modela a sua matéria do mundo invisível de forma muito mais rápida e muito mais fiel àquela ideia. Então ele precisa ser retirado dali, precisa receber tratamento médico. Equipes de espíritos médicos fazem cirurgias nestas entidades para diminuir o seu sangramento, a sua dor. Única maneira de ele mudar a intuição, a indução mental, e o transportam ou os transportam para uma outra atmosfera menos densa. Porque eles dizem que se não fosse assim, o que iria acontecer lá seria muito mais brutal. Este período é tão grave na história da humanidade que André Luiz, neste mesmo livro, Os Mensageiros, conta que os espíritos responsáveis pela civilização que existe em Marte criaram uma barreira magnética na fronteira do psiquismo da Terra e de Marte, para que as agressões coletivas feitas pelo pensamento de ódio não repercutissem na civilização que eles estavam lá responsáveis por manter em equilíbrio. Para que as escolhas que os espíritos da Terra haviam feito não viessem a prejudicar a situação de equilíbrio magnético daquele outro orbe, que não tinha nada a ver com as nossas belicosidades. Poxa vida, mas isso tudo está nos Mensageiros? Só isso? Não, muito mais. Quando nós então nos debruçamos sobre isso, nós observamos o quê? Que do lado de lá da vida, nós vamos encontrar tarefas hercúleas, atividades que nos pedem mais. E se nós temos
um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de lucidez, se já aprendemos alguma coisa a mais, aí sim é que você não tira férias. Aí é que você vai ter que desdobrar-se. Porque quando o governador pede 30 mil voluntários, não é para fazer uma excursão. Nós aqui queremos ser voluntários para ir passear. Aí passa dos 30 mil. Mas voluntários para pegar na enxada depois de ter trabalhado o dia todo e não ter direito a descansar, aí fica meio carente de voluntários. Mas no plano espiritual, em todas as áreas que circundavam a Terra, nos diversos padrões vibratórios, se estava fazendo esta convocação. Ajuda para que aquilo fosse menos doloroso para o ser humano. Quando entendemos que o universo é este conjunto de realidades que pede sempre daquele que tem disposição e que tem condições um esforço a mais, nós aprendemos o porquê que no plano do mundo invisível os que são professores recebem pagamento dobrado. Porque não é fácil ter que ser responsável por educar. Pagamento dobrado que eu digo não é dinheirinho no bolso. É que nestas áreas que estamos aqui tratando, existe uma maneira de aferir o merecimento daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão se doando. Quanto ele merece mais do que o outro, por aquilo que está fazendo. E é então que André Luiz explica que para estas almas devotadas ao reerguimento dos outros seres, este esforço redunda num merecimento duplicado em relação àqueles que estão trabalhando em outras atividades. É assim, vou querer ser professor em nosso lar, porque aqui o negócio está preto. Aqui não dá para ensinar ninguém mais, porque a gente não ganha o suficiente nem para pegar o ônibus. E isto é um outro merecimento à vista do mundo espiritual. A vida na Terra é bem diferente ainda da vida do mundo invisível. Mas os conceitos que na Terra nós teremos que ir aprendendo, eles são exatamente estes que nos preparam para o que vai acontecer conosco. Porque estar no mundo é você estar de férias, com a possibilidade de fazer um estágio e ser muito bem remunerado por ele, se for um bom estagiário. Se você conseguir entender a sua tarefa na vida, você poderá observar que viver é algo que passa muito rápido num corpo de carne, muito depressa. Vamos nos lembrar do que significa 60 anos de vida. Poxa, 60 anos, 6 décadas. Você, nesses 60 anos, dormiu 20 anos. Porque se dorme 8 horas por dia, 1/3 de cada dia você dormiu 1/3 da sua vida. Dos 60 anos que você diz que viveu, os que só dormem 8 horas dormiram 20 anos. Porque tem gente mais preguicite aí que até dorme um pouco mais. Já está dormindo uns 25, 28 anos. Dos 60, então, te sobram 40. E 40 anos é bastante tempo, mas já é bem menos do que 60. Então, dos 40, 8 horas de cada dia você dedica ao quê? Você dedica a levantar, escovar o dente, a tomar banho, a levar filho na escola, a pegar ônibus, pegar congestionamento, a chegar em casa, ler um jornalzinho, assistir uma televisão, a fazer uma hora. Ou seja, é o miolo desse tempo, em que a gente não faz nada assim muito essencial, muito importante do ponto de vista daquilo que é importante na vida. Porque para nós a importância da vida é exatamente o que a gente vai ganhar
né? A gente vale por aquilo que ganha. Antigamente tinha um sabonete que se chamava Vale Quanto Pesa, lembra? Vale Quanto Pesa. Mas como a banha está fora de moda, então a gente substituiu isso por Vale Quanto Ganha, que é o que as pessoas costumam valorizar umas nas outras. Quanto é que você ganha? E a gente não gosta de falar quanto ganha, mas gosta de mostrar quanto ganha. Nem que para isso a gente se endivide por não ganhar aquilo que a gente está mostrando que parece que ganha. Mas, tirando esta parte, que é a parte do trabalho, que a gente acha que é a parte principal da vida, as outras 8 horas a gente está aí enroscado no trânsito, nos transportes, enroscado nos serviços, né, de fazer coisas ou de desfrutar de alguns momentos de descanso, porque também ninguém é de ferro. Já dormiu 8 horas, imagina. 8 horas a mais em que você também, nos outros 20 anos, está preso em congestionamento, assistindo a novela, assistindo jogo de futebol, levando o filho na escola, tomando banho, escovando o dente. E continua, hein? Tomando banho, escovando o dente, porque ninguém está, né, criticando isso. É importante. Aí sobram só 20 anos. Esses 20 anos você está usando para quê? Ah, para trabalhar. Trabalho feito um camelo. Que bom, mas faz o que com o seu trabalho? Ah, eu ganho dinheiro. Então, 8 horas por dia que você trabalha para ganhar dinheiro, você recebe um salário. E em 20 anos, você tem 20 anos em que você trabalha feito um camelo em troca do dinheiro. Mas será que trabalha mesmo os 20 anos? Vamos fazer a conta. Em 20 anos, você tem 52 sábados e domingos. De 365 dias no ano, não é? Você tem 52 semanas, são 2 dias sem fazer nada, sábado e domingo. Vezes 52 são 104. Dos 365 dias do ano, 104 dias você não faz nada. Vamos dizer que somando feriado, emendação e falta e atestado, sabe os atestados? Vocês sabem atestado, né? Atestado médico. Dá 1/3 do ano. 365 dividido por 2, 120 mais ou menos. 104 sábado e domingo, para chegar nos 120 são só mais 16. A gente dá um jeito de enrolar 16 dias no ano para chegar num terço. Então, de cada ano, 1/3 você não fez absolutamente nada. Bom, 20 anos, se for 21 anos, 1/3 de 21 dá 7. Já cai para 13. Dos 20 que você trabalhou, já cai para 13. Ah, mas em 20 anos, você teve direito a 30 dias de férias cada ano. Vamos fazer na conta. Olha como vocês trabalham. Olha que trabalhão. 20 meses de férias. 20 meses de férias corresponde a 1 ano e 8 meses. Dos 13 anos que você trabalhou, isso já caiu para 11 anos e 4 meses. Você viveu 60. Veja só que coisa boa. Estou falando que isso é um estágio. Você viveu 60, dormiu 20. 20 anos você ficou sem fazer nada muito sério, porque era entre a televisão, né, a hora da janta, do almoço, lavar a louça, fazer uma boquinha, assistir a novela, né? 20 anos desse vai e vem, sem produzir uma coisa assim muito importante. E quando você realmente se empenhou para trabalhar os últimos 20 anos que te sobraram, nós já estamos trabalhando só 11 anos e 4 meses. Dos 60 anos. É uma coisa que parece muito discrepante, mas é exatamente assim que acontece. Agora, é que eu não vou viver 60, eu já passei, eu já estou em 80, então tá pior ainda. Porque se chegar em 90, o trem é mais grave.
Agora, o importante, para que todos nós entendamos o que nós estamos querendo dizer a respeito deste assunto, é que enquanto estamos na terra vivendo 60 anos, os espíritos amigos, o ensinamento do Evangelho pede que nós façamos algo de útil neste tempo. Jesus fala no capítulo 17 que nós devemos nos esforçar para buscar a perfeição. Sede perfeitos. É o capítulo que nos está tomando nesta noite a reflexão. A perfeição não é nós nos tornarmos outros deuses, nem termos a pretensão de que o Criador está precisando de concorrência. Mas a ordem do Senhor, ao mandar que nós sejamos perfeitos, está exatamente querendo dizer que a vida que temos, oriundos do foco Criador de todas as coisas, ela precisa ser esse esforço, essa busca, essa realidade de a nossa hora não ser medida só em reais, em dólares, porque não é esta moeda que tem curso no universo. A nossa hora é ser medida em ações do bem, mesmo que não te redundem em benefícios materiais. É para isso que você foi criado. A sua essência é esta, a de gerar, porque aquele que nos criou é o gerador do universo por excelência. Nós nunca pensamos quanto tenha custado às forças divinas acender todas as manhãs o sol para que ele funcione. Obviamente ele não estará acendendo, mas o mecanismo que o faz parecer voltar é mantido por forças que estão funcionando sem fazer barulho, sem mandar a conta. Alguém está sustentando a nossa atmosfera, alguém está sustentando a vida para que nós tenhamos vida, comendo aquilo que está à disposição, transformando a natureza, semeando. Essa estrutura de existir, que tem esta base, que nos deixa plantar para a gente poder crescer e alimentar a nós e aos nossos filhos. Isto tudo tem uma inteligência que coordena e mostra que uma única semente que cai no chão pode gerar muitas outras, uma única. E então, se nós olharmos para a nossa ínfima dimensão, comparativamente falando das coisas do universo, nós entenderemos que nós somos menos do que uma simples semente. A nossa capacidade racional nos dá lucidez. A semente não tem, mas a semente sabe o que fazer. Abafada, pressionada, no escuro, no calor, na umidade, ela rompe suas cascas e sai. Vou atrás do que eu tenho que fazer. Ela vai durar quanto tempo? 30 dias? 60 dias? 90 dias? Mas nesses 30 dias, 60 dias ou 90 dias, com toda certeza, ela não trabalha somente 11 dias. Ela trabalha todo o tempo, porque ela sabe que ela tem uma função. A perfeição que a habita, oriunda daquele de onde ela foi projetada, faz com que ela se esforce ao máximo para, neste tempo de vida, conseguir deixar outras sementes. Olha que coisa linda é a semente de milho. Você coloca uma semente, só uma, na terra e deixa lá. E você vai ver nascer e todo dia ela cresce. Todo dia ela cresce. Quando acaba a luz, ela dá uma paradinha, dá uma dormidinha. Mas quando amanhece e durante todo o tempo da claridade, ela cresce, ela cresce, ela cresce, porque ela tem pressa. Ela sabe que ela tem uma função, que ela não vai durar para sempre. E que ela precisa, no tempo que ela dispõe, ser perfeita, como era perfeita a sua origem. Uma perfeição que a gente não consegue imitar. Uma única semente de milho, com aquele
aquela cor amarela, aquela carapaça tão defensora. Já imaginaram o que significa rompê-la para nascer? Nossos filhos nascem de dentro de um ambiente protegido, quente, macio, envolto pela água. Mas imagina se nossos filhos tivessem que nascer de um útero como se fosse a casca do milho. Que parto doloroso não seria? Mas o milho não recusa, e ninguém escuta lá debaixo da terra o milho berrando: ai, estou nascendo, é agora, ai meu Deus, dá uma anestesia. Ninguém vê a semente do milho reclamando. Ela nasce e vai crescendo, cresce todo santo dia, e vai durar aí o ciclo do milho. O ciclo do milho pode ser talvez de 60 dias, 90 dias. Mas quando chega o momento adequado, daquela única semente começam a brotar as espigas. E um único pé pode dar 2, 3, e dependendo do adubo, até 4 espigas. Agora, já tiveram o cuidado de quando vão à praia? Porque a gente que trabalha muito nos 60 anos, ainda arruma um tempinho para ir à praia, de vez em quando. Aí você chega lá, chama o cara lá, traz um milho aí cozido. E aí tá tão esganado que nem se dá conta de contar quantas espigas, ou quantos grãos de milho foram cozinhados para você devorar no seu dentão. Mas se você contar, aquela espiga de milho saiu de um pé que veio de uma única semente, sozinha. E aquele pé pode ter dado 2, pode ter dado 3, e quem sabe pode ter dado 4 espigas. Fazendo de conta que uma espiga possa ter 150 grãos, e não é difícil que tenha. Se um pé pode dar até 4, aquele pé, vindo de uma única semente, produziu 600 grãos de milho. E chega o momento em que, depois de ter feito aquilo que a sua perfeição fora projetada, não tem mais função para ele existir, acaba o ciclo do milho e ele morre. Arranca-se o pé vai murchar, não tem mais o que produzir. O nosso ciclo é muito parecido com o ciclo do milho, mas é muito mais rico, muito mais profícuo, se nós quisermos. Porque enquanto o milho vive 90 dias e tem que fazer tudo isso muito rápido, não anda, não sai do lugar, se cai chuva ele tem que aguentar a chuvarada, se cai granizo ele tem que se rasgar inteiro lá e ficar em pé, se vem bicho que come, se tem borboleta que põe ovo, vai devorá-lo vivo e ele não pode reclamar, tem que lutar para que o milho acabe sendo produzido. Nós temos N recursos à nossa disposição. Nós nos deslocamos, nós conversamos, nós falamos, nós produzimos ideias, produzimos emoções. Se a ordem divina para a semente do milho é esta: sede perfeita, cresça e faça de você muitas outras surgirem, o que será que a ordem de Jesus para que nós fôssemos perfeitos pede que nós façamos? Poxa vida, vou ter que ter 600 filhos então? Não, porque os seus frutos não são somente estes. Mas você pode sim, com pouca coisa, fazer com que muitas outras sementes sejam espalhadas. Porque você pode ensinar uma criança, pode ensiná-la a ler e escrever, pode ensinar 2, pode ensinar 3, pode ensinar 10. E ao longo de uma vida como professora, como professor, talvez você possa ensinar 1000 crianças. 30, 40 anos, ou 11 anos e 4 meses de trabalho direto,
Mas faz de conta que você ajudou essas crianças a aprenderem sobre as coisas da vida. E essas crianças vão crescer. E se você, ao longo desse tempo todo, chegou a 1000 crianças que você ajudou a ler e a escrever, e essas crianças, ao longo da jornada, por terem aprendido a ler e a escrever de você, se tornaram outros professores que ensinaram outras crianças, se tornaram chefes de família que ganharam a vida com a capacidade profissional e criaram seus filhos, se tornaram profissionais de diversas áreas, condutores de ônibus, se tornaram pedreiros, engenheiros, se tornaram médicos, farmacêuticos, dentistas. Todas as pessoas que eles ajudaram, todas as criaturas que eles também ampararam, são frutos que você está dando, sem imaginar que foi tão profícuo assim o seu esforço na terra. Se você salva uma pessoa numa hora de desespero, e essa pessoa, um mês depois, salva um ônibus inteiro de um acidente, 45 pessoas que não morreram, porque aquela que você salvou estava lá, já são 46 pessoas que estão vivas e menos sofridas, porque você estava vivo, fazendo algo por alguém. A condição de ser fruto e de ser semente se mistura quando a divindade observa o que cada criatura está fazendo no momento em que, estando na terra, está procurando ser perfeito. Esta perfeição é diferente daquela que às vezes a gente imagina, aquela que a gente supõe que é a perfeição de sermos o melhor nisso, o melhor naquilo, os infalíveis, aqueles que nunca erram, aqueles que fazem tudo certinho e que por causa disto brigam com todos os outros que não conseguem ter essa mesma destreza. Não tem nada a ver com isso, porque se trata de um esforço, de uma perfeição interior que compreende que a sua finalidade na vida é ser útil, é vencer os seus limites, para que, se você pode fazer uma só coisa, faça com o maior empenho. Mas se você pode fazer duas coisas, faça ambas com o melhor que você tem no coração. Mas Deus te deu 60 anos de vida, 70, 80, 90. Não para você trabalhar 11 anos, 4 meses e algumas horas, só para ganhar dinheiro. Não, mas para que cada 24 horas você seja uma semente. Cada 24 horas você diga: eu estou fazendo isto porque eu sei que isto pode fazer bem para alguém. Eu estou agindo desse jeito porque isto vai repercutir positivamente na vida de uma pessoa. Mas ninguém está dando bola. Não importa. Alguém um dia vai se beneficiar. A perfeição passa pelas coisas simples, não pelas coisas grandes. Passa por você não se recusar a nascer, não reclamar das dificuldades. Passa por você superá-las, para que de verdade, daquela semente, outras muitas possam surgir. E só o tempo vai levar você aonde você precisa. E se você estiver presente fazendo aquilo que é necessário fazer, como será bom quando você, sem saber de onde vem, descobre que não é o dinheiro que é a moeda da humanidade ou aquela que tem curso no universo. Não. A moeda que tem curso no universo é a bondade. E um dia em que você já nem sabe o porquê você está tão aflito e nem onde encontrar a solução para a sua aflição, o universo sabe que você um dia foi um grão de milho que produziu suficientemente, e então te envia a cota à parte que você tinha lá na contabilidade celeste. Chegou a hora de ele receber.
Um dia, um fazendeiro muito pobre, na verdade não era nem fazendeiro, era um sitiante, que estava paupérrimo, porque tinha perdido numa crise o pouco recurso que detinha, só conseguia manter a sua própria casinha e alguma lavoura pequena. E estava voltando para o seu lar quando ele ouviu gritos de uma criança desesperada. Largou a enxada, correu na direção da gritaria e viu que dentro de um pantanal um garoto de 5 anos estava se afogando. Gritava em desespero. Ele então se atirou no pantanal para retirar o menino. Como adulto que era, com mais força, chegou até o garoto e foi puxando, jogou um pedaço de pau, o menino foi pegando e ele foi tirando e conseguiu salvar o menino. Todo sujo, empesteado do lodo do pântano. O homem perguntou: você sabe onde você mora? Ai, o menino branco, né? Assustado. Não, senhor, eu sei, eu vou embora sozinho, não precisa me levar não. E o menino acabou indo embora para a sua casa. O homem voltou para o seu pequeno casebre, aonde a sua esposa ali se encontrava. E aonde um filho dele também, de quase 5 anos, de algo parecido com essa idade, também vivia pobremente. Roupas rotas, sem sapatos. Mas para a surpresa deste casal, desta família, no dia seguinte, à hora do almoço, uma carruagem muito bem requintada, indicando a posição de nobreza de quem a usava, parou na porta do seu casebre, puxada por fogosos cavalos e mantidos por lacaios muito bem trajados. Bateram a porta da casa deste homem. Ele estava em casa, abriu-a e viu um lorde. Este homem entrou na casa, muito educado, e perguntou ao chefe da família: o senhor é o dono aqui desta casa? Sim, senhor, milord. O senhor mora aqui sozinho? Não, moro eu, minha esposa e meu filho. Eu sou o vizinho próximo, disse Lord Randolph. E eu fiquei sabendo que ontem o senhor salvou o meu filho. O meu filho de 5 anos. Ele chegou em casa todo ensopado, todo sujo, mas disse que foi salvo de morrer afogado pelo Senhor. E este homem humilde, sabendo daquilo que o pai agradecido estava ali demonstrando, disse: não, o senhor não se preocupe com isto. Não, eu não fiz nada além da minha obrigação. Eu não fiz nada que qualquer outra pessoa não faria. Eu sei que o senhor está em dificuldade, falou o Lorde, e eu estou aqui para lhe oferecer o que o senhor quiser. O senhor não sabe qual o valor que tem um filho para um pai, e eu não estou aqui para regateá-lo. O que o senhor quiser, o senhor me peça, eu tenho condições de lhe dar. E o homem, que era um homem pobre, mas não por isso deixava de ser nobre também, disse ao Lorde: meu senhor, eu lhe agradeço muito a oferta, mas repito, não vejo nenhuma nobreza no que fiz, nada que tenha mérito que possa valer uma moeda. É meu irmão, é meu ser humano, companheiro de vida, e ainda criança, sem forças, faria isso por qualquer um. O Lord Randolph, vendo que aquele homem era um homem de valor e que naturalmente se ofenderia se insistisse muito em premiá-lo, queria, no entanto, ajudá-lo de alguma forma,
porque agora se sentia ainda mais tocado em ver uma pessoa tão despossuída, passando necessidades, observando a sua roupa toda rasgada, costurada, recusando-se a receber qualquer valor. Aí então o Lorde lhe disse: o senhor me disse que mora aqui com a sua esposa e com seu filho. Sim, eles estão aí. Mandou chamar. Veio um menino que ficou com muito medo, escondido, porque o Lorde estava vestido como Lorde, aquelas rouponas, carruagem, imagina. Então Lord Randolph, vendo o menino, lhe disse: Senhor, eu aceito que o senhor não receba nada para o senhor, mas o seu filho tem quase a idade do meu filho. Eu gostaria então que o senhor aceitasse que eu pudesse fazer alguma coisa pelo seu filho, do mesmo modo que o senhor fez pelo meu. O senhor não pode me recusar a satisfação que eu tive de abraçar a minha criança, feliz e viva, podendo o senhor fazer isso com o seu também. E então o pobre do sitiante lembrou-se que o filho sempre lhe dizia que sonhava um dia em ser médico. Ele queria ser médico, ele queria estudar medicina. Mas, morando naquela miséria, nunca ele conseguiria dar ao filho um diploma de médico. Mas, tocado pela oferta generosa daquele homem, ele disse: Milord, meu filho sempre quis ser médico, mas o senhor pode ver, eu não tenho condições de lhe dar educação. E então o Lord Randolph lhe disse: pois pode ter certeza, meu senhor, que o seu filho será médico. Eu lhe garanto todas as condições para ele estudar. E assim, da atitude, o Lorde passou à prática. Passou a adotar o menino como seu pupilo e custear os seus estudos. Levou-o para morar por um bom período em suas terras, para que ele ficasse mais perto da escola. Poderia visitar o pai quando quisesse. Foi graduando-se, foi estudando, porque o menino sonhava em ser médico. O filho, que havia quase morrido afogado, tomou os outros rumos da vida, enquanto o menino, o filho do sitiante, estudava para formar-se médico. E um belo dia, décadas depois, está o filho sendo bacharelado numa faculdade mais importante da medicina da Inglaterra. E o seu pai, o velho sitiante, com a sua esposa, orgulhosos de assistir à sua formatura. O filho formando-se médico e dedicando-se à pesquisa, estudando, atuando na área da medicina, aplicando-se nos laboratórios que desenvolviam remédios ainda tão incipientes para a época. E eis que as décadas passaram, os pais morreram, os menininhos cresceram e se tornaram homens feitos, e o mundo entrou em guerra. Essa mesma guerra que nós estávamos contando no começo do nosso encontro. E lá na Inglaterra havia uma das piores guerras, aquela em que o povo era bombardeado, não importava se era militar ou se era civil, se era cidadão, bombas caíam, e a guerra então se espalhara. O filho de Lord Randolph havia se tornado um político importante, estava liderando a resistência da sua nacionalidade às agressões nazistas. E enquanto isso, o filho do sitiante, tornando-se médico, estava lutando para ajudar a humanidade como podia, num período de tantas dificuldades.
Até que um dia, este que era o líder político da nação ficou doente. Winston Churchill havia contraído pneumonia. Uma doença que não havia cura e que levava as pessoas à morte, porque não havia nenhum tipo de medicação que atacasse e matasse a vida bacteriana, a vida microscópica. Estava ele com pneumonia dupla, com os 2 pulmões afetados, atacados. Quando chega a notícia no alto escalão do governo de que uma nova droga tinha sido descoberta, capaz de matar as bactérias que causavam a pneumonia. Havia sido descoberta a penicilina por aquele menino que se tornara médico e que, estudando, tornara-se depois mundialmente conhecido como Alexander Fleming. Lord Randolph Churchill tinha feito Alexander Fleming tornar-se médico. Porque um dia, o filho dele, Winston Churchill, lutando para vencer a agressão da ignorância humana, precisaria também do mesmo remédio para salvar a sua vida que aquele outro menino, o filho do sitiante pobre, que como um único grão de milho aceitara nascer, crescer e produziu uma vacina, produziu um remédio, produziu aquilo que pôde salvar aquele menino que morria afogado no pântano e que estava se afogando no pântano da vida, lutando contra o lodaçal da agressividade. A vida responde do jeito que a gente trata ela. A vida nos dá aquilo que a gente dá para ela. Quando Jesus fala, sede perfeitos, é para que o seu esforço seja tal que quando você estiver precisando, todo o universo soe uma trombeta e diga: precisamos de voluntários para ajudar aquele que está se afogando. Porque graças a ele, muitos se beneficiaram. Este é o capítulo que nós começamos. Sede perfeitos. Quando entrarem na sala de paz, lembrem-se que apesar de sermos pequeninos grãos, se aceitarmos o projeto divino, nós cresceremos. Em 40, em 60, em 90 anos, não importa. E produziremos. E quando chegar o fim do nosso ciclo, e o corpo se desfizer, voltando a ser adubo para a terra de onde veio, alguém vai dizer para você assim: olhe para trás. Nós pegamos todas as sementes que você produziu e plantamos de novo. E você vai ver um campo de milho, um milharal a perder-se no horizonte. E alguém vai dizer: tudo isso foi você que fez. Por isso, para nós, nenhum de vocês é tão pobre, tão doente ou tão pequeno que seja menor do que um grão de milho. Todos vocês haverão de cobrir a terra com este verde, o verde do bem e da esperança, que cada um pode hoje
com pequenas coisas, ser instrumento. Quando entrarem na sala de paz, lembrem disso. Quem está lá para atender vocês com energias de amor, sabe que vocês são filhos da divindade. São muito mais do que vocês mesmos pensam que são. Muita paz. Senhor, mais um dia em nossas vidas. Agora é coisa do passado. Horas e minutos que pudemos viver lado a lado e que abriram espaço para o nosso crescimento, para o aprimoramento daquilo que somos, daquilo que precisamos fazer para o nosso crescimento. Agora, Senhor, que nos acalmamos, que nos sentamos para a oração. Nós gostaríamos tanto de que as coisas que não fizemos no bem e as coisas que realizamos no mal pudessem fazer parte da nossa reflexão, da nossa lembrança, para que, avaliando-as, nós pudéssemos, no dia que se aproxima, esforçarmos-nos para corrigir. A nossa oração, portanto, Senhor, tem sim a intenção de te pedir, mas o pedido que fazemos já não é mais para que nos abasteça com coisas materiais, para que trate de nós nas doenças que nós mesmos quisemos inventar, pelos abusos gerais. Mas o pedido que fazemos é para que todos consigamos identificar em nós os equívocos que praticamos, sem colocar as culpas nos outros, sem atribuí-las às intuições negativas, às companhias ruins, às ações das forças ocultas, mas ao contrário, assumirmos a nossa realidade de criaturas ainda débeis na vontade, enfermas na capacidade de comandarmos-nos. E é por isso que o nosso pedido é muito mais profundo do que as solicitações que fazemos das coisas do mundo. Nós te pedimos, Senhor, que o teu amor possa tratar da nossa capacidade de lutar, de enfrentar, da nossa lucidez, do desejo de corrigir. Isto sim é o que nós queremos te pedir. Este desejo que nos fará, ainda hoje, ao voltarmos para o lar, atuarmos de outra maneira com aqueles que lá ficaram. A vontade, Senhor, de abraçar, de pedir desculpa por uma palavra agressiva, de amparar nos trabalhos simples que geralmente nós não realizamos. Se nós aprendermos, Senhor, isto em nosso interior se transformará não mais em uma disputa de duas criaturas que querem a hegemonia uma sobre a outra, nesta corrida louca, na competição da vida, mas ainda hoje
haverá de tornar-se uma atitude que apazigue, um gesto generoso que conforte, algo que fazemos hoje, Senhor, porque não sabemos quando será o dia da morte, nem dele, nem da nossa, porque pode ser que amanhã a gente já não possa abraçar e dizer o quanto a gente gosta. Amanhã talvez a gente já não consiga dizer àquela pessoa quão importante ela é em nossa vida. E se isso nos causar vergonha, a gente está te pedindo, Senhor, que nos ajude a combater em nós não um ato generoso, não um ato de bondade, não a afetividade. Combata, Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa peçonha, a nossa agressão, o nosso egoísmo, a dureza do nosso coração. Porque se Deus nos deixar viver mais 24 horas, o meu amanhã poderá ter outra cor, poderá ser de outro teor, e a minha felicidade poderá estar mais perto, assim, muito mais perto, porque ela poderá brotar de dentro de mim e fazer com que a desavença chegue ao fim. É isso que nós te queremos pedir, Senhor, a paz da terra que começa em nosso interior. Por isso, mais uma vez, a gente vai te ofertar a canção que vamos cantar, te pedindo que nos ajude, não apenas a falar, mas sobretudo a escutar. Dividir com quem não sabe.